Tudo começou com esse tweet do G1. Era uma matéria sobre cachorro que pede carinho a ladrões e ganha colo de um deles durante furto à casa no interior de Goiás. Bom, se você ainda não sabe de nada sobre essa história, deve estar se perguntando por que, como tudo isso começou nesse tweet. E você já vai ver, mas antes eu queria comentar um pouquinho, porque, cara, olha essa matéria, olha a chamada do G1, mano. Tem como ser mais descarado esse trabalho que a grande mídia faz pra vitimizar ladrões, bandidos, criminosos? Porque, na boa, qual que é o objetivo aqui? O que eles querem passar com isso? Ah, olha só, são ladrões, mas são bonzinhos. Eles gostam de bichinhos, gente. Eles deram carinho pro cachorro. Sintam pena deles, ou sintam afeição por eles. Idolatrem esses ladrões. E aí toda essa treta começou justamente porque o Peter viu essa matéria e, muito sabiamente, ele comentou o seguinte: um ladrão nesse momento tem duas coisas, pressa e medo. Ele não vai dar carinho ao animal porque se afeiçoou a ele. Ele deu carinho pro cachorro não latir, porque ele estava com pressa e medo de ser pego. Fala sério, hein? Então o primeiro ponto é que o Peter simplesmente está certo. E inclusive, os ladrões não estavam ali dando carinho pro cachorro porque eles são bonzinhos, porque eles têm um bom coração. Eles só estavam tentando roubar da maneira mais eficiente e rápida possível, sem chamar a atenção. Da mesma forma que os ladrões lá de Criciúma não jogaram dinheiro no chão porque eles são bonzinhos ou porque eles estavam pensando na sociedade, porque eles são praticamente Robin Hood. Não, aquilo tudo fazia parte do plano. Eles queriam justamente aquela aglomeração para despistar, para dificultar que a polícia conseguisse chegar neles, porque ia dar muito trabalho ali para os policiais, ia ter muitas dessas notas circulando, então, enfim. Esse trabalho da mídia de tentar pintar os ladrões como as vítimas ou como os bonzinhos da história até é simplesmente patético. O Peter tá certo. E não é só achismo. Uma das repórteres que comentou o caso, inclusive, falou que o cachorro tava lá latindo. O Digo mostrou isso no vídeo dele, foi muito interessante até, então você pode conferir lá esse trecho aí, onde a repórter fala: o cachorro tava latindo e aí o ladrão pegou o cachorro no colo pra ele parar de latir. É isso. Foi praticamente como desativar um alarme. Só que aí um tal de Load, que trabalha no Omelete, deu RT nessa resposta do Peter, chamando ele de sommelier de ladrão. Ué, só isso? Nem foi algo tão pesado assim, né? Cara, não foi. Como o próprio Peter falou no vídeo dele. Eu vou mostrar daqui a pouco, né? A gente já vai chegar nesse ponto também. Mas o grande lance disso aqui, que eu quero aprofundar um pouco mais, acho que foi um ponto que o Digo não se aprofundou tanto, é que não foi só o deboche, não foi só uma cutucada, não foi só um ataque a um concorrente direto, que essa foi a parte que o Digo aprofundou bastante, que ele tá bem certo também, esse cara é um concorrente direto do Ei Nerd. No momento em que o Load comentou isso, dando RT, ele também tratou de jogar isso para toda a bolha dele. E esse é o ponto principal aqui. Não o comentário do Load propriamente dito, mas o fato de ter incitado a bolha dele, que é composta pelo quê? Vários outros jornalistas, comunicadores e apresentadores justamente de canais de cultura nerd, cultura pop, ou seja, vários outros concorrentes do Ei Nerd, e todos eles com um posicionamento ideológico muito claro, todos eles de esquerda, né, vamos falar logo, que por consequência são o quê? Praticantes ativos da cultura do cancelamento. Então, a treta realmente começou com esse tweet. Mas isso aqui foi só uma faísquinha do lado de uma montanha de palha que logo pegou fogo e começou a incendiar tudo ao redor. O nome do Peter foi rapidamente parar nos Trending Topics, se tornou o assunto mais comentado do dia, e o próprio Load se vangloriou disso, praticamente, falando: caralho, fala pra mim que não fui eu que coloquei o Ei Nerd nos TTs. Bizarro isso, mano. Desculpa, galera. E nisso, não só os grandes influenciadores de esquerda, cheios dos verificadinhos, começaram a comentar a parada, como, obviamente, também muitos dos seus seguidores. E aí a galera começou a atacar e a pegar pesado, a jogar baixo mesmo com o Peter. Tinha gente comentando pra sujar a barra de pesquisa do Ei Nerd, chamando ele de anti-LGBT, falando que ele chuta mendigo, que ele é preconceituoso, que ele votou 17, macho geek. Fizeram uma montagem também do tweet dele, trocando a frase, né, como se ele tivesse respondido: se fosse eu, teria chutado o cachorro, que é um bagulho bem grotesco, mas que também viralizou, também pegou muito engajamento. E como vocês podem ver aqui nesse print também, que inclusive eu peguei lá do tweet do Lion da Central. A Central também fez um vídeo sobre esse caso, também vale a pena você assistir, inclusive. Mas enfim, nesse print você vê aí vários desses verificadinhos, vários influenciadores tirando uma onda, zoando o Ei Nerd, falando que na verdade zoar o Ei Nerd é um dever cívico, inventando mais um monte de coisa sobre o Peter, tentando difamar ele de todas as formas, inflamando cada vez mais essa bolha. E esse foi o verdadeiro problema. Não só aquele tweet inicial, não só aquele comentáriozinho bobo: ai, sommelier de bandido. O problema foi a consequência, tudo que veio a partir daquilo, a partir do momento que o tal do Load
jogou o Peter no meio da bolha dele de maneira hostil e obviamente incitando o público dele e os colegas dele a fazer a mesma coisa. Zombar, xingar, menosprezar, atacar, diminuir e, por que não, cancelar o concorrente. Que não é qualquer concorrente, é simplesmente o dono do maior canal do nicho aqui no país. E aí entra toda aquela parada que o Digo falou no canal dele sobre a concorrência, sobre eles estarem tentando minar o maior criador de conteúdo do nicho, ao mesmo tempo em que ofereciam outras opções. E quem são essas outras opções? Bom, eles mesmos, né? E é engraçado, esse tweet do Mike Santana, onde ele tá falando ali, né, ao invés de dar palco pra babaca, eu vou fazer uma pequena lista de alguns que eu dou certeza que não são, e aí ele coloca ali vários nomes, eu faço questão de divulgar essa lista, porque é exatamente o contrário, né? A minha intenção aqui é a oposta. Eu quero que esses nomes sejam divulgados para que vocês saibam exatamente quem são os babacas que estão tentando atacar o maior nome ali do nicho, simplesmente porque, além de ser uma grande concorrência e de derrubando ele, eles conseguem abrir um certo caminho para que eles mesmos possam crescer, pelo menos na cabeça deles, também são as pessoas que claramente estão fazendo isso por uma razão ideológica. O grande problema aqui não é só o fato de que o Peter é o maior, é que ele não faz parte da panelinha. Ele se tornou o maior, ele cresceu pra caramba, ele virou referência sendo de direita, sem precisar se dobrar a cartilha ao discurso progressista, sem precisar ficar pedindo desculpa por ser homem, sem precisar se reduzir, se rebaixar, sem precisar fingir que ele não tá nem aí pro dinheiro, que ele odeia o capitalismo malvadão, enquanto tenta assim lucrar pra caramba através dessa indústria gigantesca do entretenimento. É óbvio que esses caras morrem de raiva, que eles têm ódio do Peter, não é por um acaso, não é pelos motivos que eles estão citando aqui. Como eu disse lá no começo, o Peter gravou um vídeo no canal pessoal dele, explicando a treta, mostrando o lado dele. E cara, assistam o vídeo. Ele foi extremamente educado. Todas as críticas que ele apresenta são bastante pertinentes. E ele também trata de deixar bem claro que o que incomodou ele não foi exatamente o que o Load disse, mas sim tudo que veio por decorrência disso. Porém, quando essa galera viu que o Peter respondeu, que ele deu atenção ali para tudo isso que estava acontecendo, obviamente eles trataram de só diminuir tudo que o Peter estava falando e tratar o caso com deboche, porque é a melhor resposta que eles tinham, né? Aí você tem vários tweets como esse, que pegou bastante engajamento, né? 15 mil likes no momento que foi printado. 15 minutos de vídeo chorando, pedindo a cabeça do cara por causa de um tweet bobo desse. Vamos lá. Vamos desmontar ponto a ponto a narrativa imbecil desses caras. Primeira coisa, o Peter não tá exaltado no vídeo dele, não tá chorando como eles estão dizendo aí. E é muito importante bater nessa tecla de que ele deixa claro que o tweet realmente não é grande coisa. Na verdade, escutem o que o próprio Peter fala no vídeo dele. Primeiro eu vou falar sobre esse tweet aqui. Do apresentador eu nem vou falar porque eu não conheço, tá? Mas sobre esse tweet aqui que ele fez. Se você parar pra analisar, não tem nada demais, né? Ele só tá dando uma zoada. Normal. Mas você concorda que é uma coisa antiética? É uma coisa estranha de se fazer como se fosse um colega de profissão? Eu não faria. Eu não faria. Tudo bem, vocês podem falar, Peter, eu não vi nada demais aí. Beleza. Respeito você por falar que não tem nada demais. Mas aí o que acontece? Ele mandou pra, digamos, a bolha dele. E funcionou. Bom, vocês acabaram de ver o choro de 15 minutos aí do Peter sobre o tweet. Na verdade, ele falou sobre o tweet praticamente 30 segundos e ele concordou que não é nada demais. O ponto não é esse. O ponto é o que eu trouxe aqui anteriormente. Jogar essa isca pra bolha dele e fazer com que todos mordessem ao mesmo tempo e jogassem o Peter lá pro topo dos Trending Topics, só com comentários ruins, com comentários negativos, atacando ele de todas as formas. Então qualquer uma dessas pessoas que tá aí falando, ai meu Deus, olha só como ele se doeu por causa de um tweet bobo desses e tal, cara, essa pessoa ou é muito desonesta, ou ela simplesmente não assistiu o vídeo. Acho que são só essas duas opções mesmo, porque não tem. Se você assiste o vídeo, você vê que a resposta não foi desproporcional, que ele não estava lá só chorando e que o ponto principal não era o comentário do tweet, mas sim tudo que foi gerado a partir daí. E o Peter também não pediu a cabeça do Load. Você pode até falar que ele deixou nas entrelinhas que, sei lá, o Omelete deveria tomar alguma atitude porque o cara foi absolutamente antiprofissional, jogou toda uma rede de ódio contra um colega, praticamente promovendo aí um cancelamento nas redes sociais, a troco de nada, tipo, o Peter não fez absolutamente nada. E cara, essa é uma postura repreensível. E se essas pessoas são sim a favor de tentar cortar patrocinador ou promover a demissão
de qualquer influenciador, qualquer apresentador, qualquer pessoa pública que se comporte de um jeito que eles consideram inadequado, se eles são a favor de cobrar das marcas e das empresas, então que moral eles têm para reclamar se alguma outra pessoa também faz isso? Se cobra um posicionamento... Então, ô Omelete, você compactua com a atitude desse teu apresentador aí? Você acha certo promover tanto ódio contra um colega de profissão aí, um colega de trabalho que não fez absolutamente nada de errado? Sendo que no seu Twitter o Lodi praticamente assume que ele foi o responsável por tudo isso. Não só assume, ele comemora e fala que se portas se fecharem na vida dele, ele vai abrir elas na base do chute. O cara tá bem ciente do que ele fez, ele sabe o que ele fez. Então, só aqui você já vê como fica muito claro que eles são sim a favor do boicote, a favor de chamar a atenção de empresas e patrocinadores, se o cancelado for de direita, né? Mas se quem fez a besteira for de esquerda, eles não só não vão se importar com isso, como eles ainda vão transformar em piada, vão abraçar o cara e vão falar, não, você tá certo mesmo, você tem que fazer essa merda aí porque você é de esquerda, você pode tudo.